Fala, galera! Estamos ao vivo. E aí, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí à nossa super mega blaster aula ao vivo aí sobre Land Zone, né? O que que é esse Land Zone dentro do Azure, a importância disso. A gente vai ver tudo isso nessa aula ao vivo aqui. Bastante coisa para compartilhar para vocês. É um recurso que, infelizmente, pouca gente domina, só que é um recurso extremamente importante para quem deseja trabalhar com ambientes em cloud. E a gente vai debater um pouquinho aqui desse recurso dentro da nossa aula. Tudo certo? Está todo mundo ouvindo bem? Estão vendo aqui, a princípio, o PPT. A gente vai ficar navegando aqui entre PPT. Eu vou mostrar algumas coisas dentro do portal do Azure. Eu vou mostrar alguns documentos bacanas para automação desse processo. Só confirmem aí, por gentileza, se está tudo certo para vocês, se o som tá bom, se o compartilhamento tá ok. Show de bola. Show de bola, turma. Então vamos lá. Primeira coisa, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, só que hoje eu vou fazer a pergunta diferente, né? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, eu pergunto ali do salário. Aí, quando fala de salário, todo mundo quer ganhar bem, né? Isso aí é sem segredo, né? Mas geralmente quando a gente fala, legal, você quer ganhar bem, agora você precisa fazer isso. Aí é onde o pessoal começa a bater pino, tá? Então vou começar pela pergunta inversa. Quem aqui quer ser realmente, quando eu falo realmente, é conhecer principalmente isso aqui que está aqui na tela. Quem hoje tem como meta na carreira ser um especialista em cloud? Quando eu falo um especialista, é um profissional que tem conhecimento avançado, conhecimento de arquitetura, enfim, quem olha e fala, não, cara, a minha meta profissional para esse ano ou para o próximo ano é ser um especialista. Eu quero dominar essa parte de arquitetura em cloud. Quem está nesse cenário hoje? Geralmente eu faço essa pergunta falando quem quer ganhar o salário que um especialista ganha. Mas é quando eu falo em salário, todo mundo quer. Mas quando eu falo quem quer ser um especialista, quem quer conhecer isso aqui está aqui na tela, quem quer dominar isso, aí já muda um pouco a figura. Então hoje, quando você olha assim para a sua meta profissional, você fala, cara, eu queria ali realmente ser um especialista, eu queria ser aquela pessoa, ser aquele profissional que tudo que for referente à arquitetura de cloud, eu vou ser consultado, vão me perguntar, vão ficar atrás dos meus conhecimentos, enfim. Ó, show de bola. Ó, isso aí. Ó, show de bola. Então já estamos no caminho. Por que que eu fiz essa pergunta logo no começo? Para quem já me acompanha há um pouco mais de tempo, cê- vocês devem saber que eu faço muita entrevista técnica. Então, tem alguns recrutadores de algumas empresas que eu ajudo em entrevistas técnicas, né? Existe lá a descrição de vaga e eu vou fazer ali uma entrevista técnica para ver se o profissional tem os conhecimentos necessários para aquele tipo de vaga. E ultimamente eu tenho pego alguns perfis das empresas para essa parte de especialista, que exige ali um nível de conhecimento mais avançado. E uma das coisas que eu gosto de cobrar nesse tipo de entrevista, para esse tipo de vaga, ali de um nível mais sênior, mais especialista, é justamente isso que está aqui na tela, essa parte do landing zone. Por quê? O landing zone, a gente vai debater bastante isso nos próximos minutos. O landing zone, ele na verdade, ele não é uma solução, não é um recurso dentro do Azure, é uma melhor prática de como eu devo fazer a fundação. Fundação seria a preparação da nuvem para eu começar a utilizar a nuvem. Só que hoje a gente vê as empresas indo num processo inverso. A gente já vai falar um pouco disso, cenários também, mas hoje a gente vê as empresas, e talvez alguns de vocês devem estar passando por isso nesse exato momento,
às vezes a gente vê as empresas cria subscript e já começa a subir um monte de coisa. Acaba, sobe um monte de coisa. Daqui a pouco aquilo começa a ficar uma bagunça, começa a ficar uma desorganização. Por quê? Muita gente, quando eu falo gente, né, os profissionais de TI e tudo mais, ainda não entenderam que essa parte eles até entendem, porque uma coisa que eu mais ouço é: ah, nuvem é cara, nuvem é cara, nuvem é cara. Nuvem é cara para quem não sabe subir as coisas da forma certa, para quem não sabe pegar essa palavra que o Edson comentou, governança, não sabe fazer uma governança da forma correta. Aí vai subir coisa errada, aí vai virar uma bagunça. O pessoal tem que entender, né? E isso inclui todo mundo que deseja ou que já mexe com cloud. É necessário ter um conhecimento dessa parte de fundação, do que eu tenho que ter preparado para depois começar a subir o recurso, porque dentro do Azure, não só do Azure, qualquer solução de nuvem, eu vou ser pago conforme eu utilizo os recursos. E se eu não tiver uma governança, se eu não tiver um ambiente muito bem fundamentado, onde entra a parte do landing zone, eu vou deixar muito espaço aberto para começar a subir coisas que não deveriam ser daquela forma, não deveriam ser naquele local, o que acaba encarecendo a minha solução dentro da nuvem. Então, esse processo do landing zone, ele vem para ajudar a gente a, primeiro, preparar o ambiente. Então, quais as soluções são recomendadas, o que eu tenho que ter no ambiente para ter uma boa governança, para ter uma boa segurança, para ter uma boa conectividade. Então, ele vem com esses pilares para que eu não suba, né? E também os guardrails, né? A maioria, ele tem o que a gente chama de guardrail, que são políticas que bloqueiam algumas ações. Então, por exemplo, hoje tem muitas aplicações do ramo financeiro que são aplicações que, por leis, por compliance de auditoria e tudo, não podem ficar fora do país, por exemplo. A gente está no Brasil, existem várias aplicações que eu não posso guardar esse dado fora do Brasil. Só que o Azure, ele é uma solução global. Se eu, para esse tipo de empresa, se eu não coloco os guarda-reio, as políticas corretas, falando, você só pode criar esse recurso aqui no Brasil, eu deixo a coisa muito aberta. E isso pode fazer com que alguns profissionais que vão subir recursos dentro do Azure acabem subindo esses recursos em um local que não deveria. Porque hoje, quando a gente vai, isso é importante vocês entenderem também para vocês começarem a ligar os pontos. Hoje, quando a gente fala de nuvem, é muito, muito diferente do que eu trato no ambiente on-premises. Por exemplo, no ambiente on-premises, quando eu vou subir um banco de dados, por exemplo, numa empresa de médio e grande porte, existe lá uma área que cuida só de banco de dados. Então, essa área, aqueles profissionais são responsáveis por subir os bancos de dados. Quando a gente vai para a nuvem, todo esse processo, essa facilidade, essa automação que eu consigo fazer na nuvem, dependendo do tamanho da empresa, não vale a pena eu ficar onerando o tempo do time de banco de dados para subir um recurso de banco de dados na nuvem. Porque eu posso automatizar isso e qualquer um, o dev lá, ele vai estar desenvolvendo uma aplicação que vai conectar no banco de dados. No passado, ele tinha que ir lá, abre um chamado, não sei o quê, envolve a outra área e não sei o quê. Aí tem que ficar esperando a outra área subir o banco de dados. Não, quando a gente vai para a nuvem, a gente tem muito esse conceito do self-service. É claro que existem todos os controles, né? Enfim, mas é aquela questão de, se eu vou subir um recurso, eu não preciso do especialista daquele recurso para eu subir. Então, eu quero subir um banco de dados para eu testar a minha aplicação. Eu não preciso do especialista de banco de dados para subir uma aplicação. Isso pode estar automatizado, eu dou um clique, ele sobe o banco de dados para mim. Por isso que é importante essa parte do land zone, esses guarda-reios, porque muita coisa eu automatizo
para que o especialista não precise perder tempo com essas implementações simples. Então, hoje, cada vez mais a gente está indo para um cenário, as empresas estão indo para um cenário onde o especialista ele não faz mais implementação. O especialista, muitas vezes, nem a administração ele faz. Hoje, as empresas cobram muito de um profissional especialista, é uma validação de uma arquitetura, é o desenho de uma arquitetura nova. Então, a empresa chega lá, precisamos subir um aplicativo que vai funcionar assim, assim, assado. Preciso subir isso no Azure. Que recurso eu tenho que utilizar dentro do Azure? Aí entra o arquiteto. Ó, para isso a gente vai utilizar esse recurso, eu vou utilizar esse, eu vou utilizar esse. Então, hoje, o que é cobrado de um perfil de especialista é essa habilidade de trabalhar com arquitetura, porque a parte de implementação e até a parte de administração, hoje a gente consegue automatizar. Então, não preciso perder tempo do meu especialista com uma atividade que é automatizada. Só que para eu automatizar, para a minha empresa chegar nesse nível de maturidade de automatizar muitas coisas, eu preciso ter aqui a minha fundação, o meu landing zone, muito bem preparado. Para eu não deixar isso na mão de alguém e ele começar a subir coisas que não deveriam, em regiões que não deveriam, da forma que não deveria. Então, essa é a importância desse processo de landing zone hoje. Por isso que hoje, quando eu faço uma entrevista técnica, aonde há necessidade de um conhecimento mais profundo, se a pessoa não me explicar o que é o landing zone, essas divisões que a gente tem, para mim já não serve, porque isso aqui é o básico. Porque se eu abro essa apresentação, daqui a pouco eu vou esticar um pouco mais a imagem, que a gente vai estudar bloco a bloco para a gente ver. Mas se eu sento com um profissional para fazer uma entrevista técnica e mostro isso aqui para ele, e ele não consegue nem identificar os recursos que estão aqui, como que ele vai conseguir propor uma arquitetura? E se a arquitetura precisar exatamente dos recursos que estão aqui, nessa apresentação aqui? Como que ele vai ser um arquiteto se ele nem conhece os recursos que estão aqui? Então, essa é uma parte que eu gosto muito de partir. Não é que eu vou parar aqui. Se a pessoa falar, não, land zone é isso, tá, tá, tá. Não é que eu paro aí a gente vai aprofundando. Mas se ele não conseguir me explicar o que é isso aqui, para mim já não adianta ir para frente. Porque se ele não conhece o básico, porque isso aqui, pessoal, quando a gente olha em documentações de cloud, isso não é só para o Azure, qualquer cloud, existem, né, os frameworks de adoção de cloud. E quando a gente fala desses frameworks, cara, é lá em cima, é antes de eu começar a utilizar os recursos. E quando a gente fala do framework do Azure, é o landing zone. Então, como que eu vou aprofundar com o cara em recursos se ele não consegue entender a base de tudo isso? Tá? Então, isso aqui é algo que o pessoal vem negligenciando nos últimos tempos, só que é algo extremamente importante, entender como fazer esse desenho. Beleza? Agora eu só quero fazer um parênteses, tá? Então, ó, preste bastante atenção. Fazer um parênteses que é importante. Porque às vezes, e eu sei que cada um trabalha num ambiente diferente, às vezes o ambiente é pequeno, enfim, eu sei de tudo isso. Muitas coisas que a gente vai ver aqui, às vezes é uma empresa muito pequena, que é um recurso que subiu lá na nuvem. Ah, eu subi um banco de dados e uma aplicação. Então, é claro que para esse tipo de empresa, eu não preciso me preocupar com toda essa estrutura. Só que o que acontece e o pessoal erra muito, os profissionais de TI erram muito nisso hoje. O pessoal hoje, eles pensam muito assim: ah, isso aqui não é importante para minha empresa agora. Só que, pô, você vai ficar eternamente nessa empresa pequena? Você vai morrer trabalhando nessa empresa pequena? Então, o pessoal deixam de adquirir conhecimento mais avançado porque aquilo não faz sentido hoje para ele. Aí que está o problema. Começa a perder oportunidade porque não foi por um conhecimento que as empresas grandes vão precisar e vão cobrar dos candidatos. Então, hoje, nessas entrevistas que eu faço, eu pego muito isso. Profissional, que é certificado, é tudo, só que trabalha numa empresa pequena, quando você mostra um desenho para ele, você, cara, eu não sei, eu nunca precisei disso na minha empresa. É um conceito errado. Você não pode se limitar ao que a sua empresa precisa. É claro, você tem que focar
no que a sua empresa precisa. Mas você não pode se limitar a isso, você tem que expandir, porque um dia pode vir uma oportunidade para você trabalhar numa empresa grande e colocar em prática o seu conhecimento. Pode não ser o cenário hoje, mas muita gente acaba perdendo boas vagas porque se limitam ao que a empresa tem. Então, a empresa tem um banco de dados, uma aplicação. Ah, eu só vou conhecer banco de dados e aplicação no Azure. Beleza, aí chega lá mais para frente, vê uma oportunidade boa, me explica aí como que funciona o DNS no Azure. Ah, eu não sei, eu só trabalho com aplicação e banco de dados. Ah, me explica aí o que é um Key Vault dentro do Azure. Cara, eu não sei, eu só mexo com aplicação e banco de dados. Então, só para vocês ficarem atentos a essa parte também. Beleza? Tudo que eu faço em um ambiente físico é possível fazer em nuvem, como o data center, por exemplo? Depende do que você está falando. Se você está falando de gestão da parte física, não. Porque toda essa parte física é gerenciada pelo provider. Então, você não... o servidor físico, eu vou lá colocar uma interface de rede no servidor físico, vou trocar a memória. Não. Tudo isso é abstraído. Qualquer solução de nuvem, a nossa administração, o André, começa da VM para cima. Então, tudo que está embaixo, hardware físico, switch, rede, tudo isso aí é abstraído. Os providers de nuvem que gerencia toda essa camada. Beleza? Então, vamos entender aqui um pouquinho dessa estrutura aqui. Deixa eu só expandir aqui um pouquinho. Tá bom. Subir. A gente vai começar daqui. Beleza. Ó, vamos lá. Quando a gente fala de Azure, pegando aqui mais essa parte do Azure, porque a gente está estudando e porque aqui está mostrando o Azure Active Directory, né? Agora o Microsoft Entra ID. Quando a gente fala da que a gente chama de boundary, né, no inglês, que seria o limite da parte de autenticação, de autorização, a gente tem o Azure Active Directory, agora o Microsoft Entra ID, que é ele que vai fazer todo esse processo de autenticação e autorização para que eu possa utilizar os recursos dentro do Azure. Então, se eu venho para o ambiente on-premises, uma analogia que a gente pode fazer, por exemplo, acessar o serviço do file server. Então, eu tenho lá as minhas pastas compartilhadas, dou permissão para os usuários, para os grupos que eu tenho dentro do meu Active Directory, para que eles possam acessar esses recursos. Então, quando a gente fala de um ambiente em nuvem, quando a gente fala propriamente da Microsoft, isso não se limita a apenas o Azure. A gente tem aqui o Microsoft 365, o Dynamics 365, que entra também nesse bolo. A ferramenta não, né? A solução que vai fazer a gestão de identidade para a gente é o Microsoft Entra ID. Aqui ele está ainda como Azure Active Directory. Então, é ele que vai fazer toda a gestão. Então, quando eu crio uma subscription dentro do Azure, então, só para a gente dar um passo para trás para ficar todo mundo na mesma página. Quando eu quero utilizar o Azure, eu preciso da criação de uma subscription, que é dentro da subscrição que eu vou conseguir subir os meus recursos e tudo mais. E dentro do Azure, para que eu consiga acessar os recursos lá dentro, eu preciso dessa ligação com o Microsoft Entra ID. Então, existe essa ligação dos recursos do Azure e o Microsoft Entra ID, que é a partir dos recursos dos usuários, dos grupos que eu tenho dentro do Microsoft Entra ID, que eu vou conseguir acessar os meus recursos. Então, existe essa ligação. Então, quando eu crio uma subscription, automaticamente é criado o que a gente chama de tenant do Microsoft Entra ID. Então, esse tenant, nada mais, nada menos, seria do que o nosso domínio do Microsoft Entra ID. Então, existe essa ligação subscription e tenant do Microsoft Entra ID. E quando a gente olha para um desenho de arquitetura de nuvem, onde eu posso ter várias subscriptions, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho,
E o meu tenant, ele está lá na hierarquia de cima. Então, eu tenho o meu tenant lá em cima. E esse tenant, embaixo dele, eu posso ter várias subscriptions diferentes. Então, eu tenho o meu tenant lá no topo da minha hierarquia. Ele que eu vou utilizar para liberar acesso, para acessar recurso, autenticação, autorização. E embaixo eu tenho as minhas subscriptions. Então, dentro do mesmo tenant, dentro não, né? Na verdade, embaixo do meu tenant, eu posso ter várias subscriptions. O que eu não posso é ter uma subscription vinculada a vários tenants, tá? Isso aqui é uma ligação um para um. Uma subscription para um tenant. Agora, embaixo do tenant, eu posso ter várias subscriptions diferentes. E eu posso também ter vários tenants diferentes. Eu posso ter tenants diferentes do meu Microsoft Entra ID. Só que aqui já é uma recomendação que o próprio Landing Zone faz para a gente. Porque a partir do momento que eu trabalho em ambientes de multi-tenant, vários tenants do Microsoft Entra ID, fica muito complicado eu fazer a gestão disso. Tá? É bem complicado, muito mais complicado do que ambiente com múltiplos domínios do Active Directory on-premise, por exemplo. Então, a Microsoft ela sempre recomenda só utiliza multi-tenant se realmente houver necessidade. Se não tiver como fazer apenas com tenant. Aí, como não tem como, parte para ambiente multi-tenant. Então, eu tenho aqui o meu Azure AD, ou Microsoft Entra ID, ele entra nesse pilar que a gente chama de identidade e gerenciamento de acesso, né? Então, ele que vai fazer todos os recursos que a gente tem voltado à identidade, essa parte de autenticação, gerenciamento de acesso, fica tudo dentro aqui do meu Microsoft Entra ID. Quando a gente vai descendo um pouquinho aqui o nosso desenho, entra aqui um recurso que pouca gente conhece. Só ir um pouquinho para cá, que são os Management Group, os grupos de gerenciamento. Então, o que acontece? Dentro do Active Directory, do Azure, existe uma hierarquia. E, geralmente, quando a gente fala de hierarquia em produtos Microsoft, vem a herança por trás. O que é a herança? Eu tenho uma hierarquia lá em cima, tudo que eu aplico nessa hierarquia, o que está abaixo dela vai herdar essa aplicação. E quando a gente fala dessa hierarquia dentro do Azure, então isso vai ficar embaixo do meu tenant, eu posso trabalhar para fazer uma gestão mais eficiente, eu posso trabalhar com esses grupos de gerenciamento. Então, por padrão, quando a gente cria uma subscription no Azure, é atribuído um tenant. Quando esse tenant ele é atribuído, ele já cria um grupo de gerenciamento padrão, que é esse tenant root group. E se eu não criar novos, toda subscription que eu crio vai ser criado dentro desse tenant padrão. Só que se vocês notarem aqui esse desenho, eu tenho aqui o tenant group padrão, e aqui ele começa a quebrar em outros grupos de gerenciamento. Então, aqui, contoso, especificando a empresa. Então, hoje, um cenário muito comum para eu quebrar esses grupos de gerenciamento para questões organizacionais e da parte de governança seria eu ter lá um grupo de gerenciamento da minha empresa, eu posso embaixo segmentar isso em áreas de negócio, em ambiente de produção, enfim, eu posso ainda fazer uma divisão embaixo. Então, eu tenho um grupo padrão, embaixo desse grupo padrão, eu posso criar outro grupo e eu posso ir descer na minha hierarquia. Por que que é importante, principalmente para ambientes maiores, eu quebrar, e o Landzone está recomendando aqui para a gente, eu quebrar isso em grupos de gerenciamentos diferentes. Porque dentro de um grupo de gerenciamento, eu consigo aplicar policy do Azure. Então, por exemplo, eu quero aplicar uma policy que vai para todas as subscriptions da minha empresa. Legal, eu aplico a policy aqui, no meu grupo, onde todas as subscriptions estão embaixo. Eu quero aplicar
somente eu quero que essa política seja aplicada somente a um ambiente bem específico. Por exemplo, aqui nesse desenho, sandbox. Então, eu posso vir aqui no meu sandbox e aplicar a política aqui. Consequentemente, tudo que está abaixo dele vai herdar essa política. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, nesse cenário aqui, e eu posso falar, ó, para Contoso, que é a minha empresa como um todo, eu quero criar uma política onde ele só vai poder subir recursos na região do Brasil e na região dos Estados Unidos. Eu não quero que ele suba na Europa, Ásia, Japão, África e por aí vai. Só Brasil e Estados Unidos. Eu posso ir lá em Contoso e fazer isso. Criei essa política aqui, ele vai aplicar para todos os grupos que estão abaixo, consequentemente para todas as subscriptions que estão abaixo, consequentemente para todos os recursos que estão abaixo. Então aqui é uma aplicação mais globalizada. Só que eu posso chegar e falar, legal, então aqui eu apliquei em Contoso, isso vai para todo mundo. Só que para o Sandbox eu quero que ele só crie no Brasil. Então posso vir aqui só no Sandbox e criar uma política falando, ó, só pode dentro desse grupo Sandbox, que tem as subscriptions específicas, eu só quero que ele crie recursos na região do Brasil. Tá? Então existe essa divisão para ajudar a gente tanto na parte de governança como na parte de custo e liberação de permissão também. Então tem as políticas, que é o que a gente fala ali dos nossos guarda-reios, é ali que eu vou definir o que pode e o que não pode ser feito dentro da minha estrutura. Então, quando eu estou falando de grupos de gerenciamento, dentro do grupo de gerenciamento eu posso ter várias subscriptions. Então, aqui eu não estou falando de aplicar política para uma subscription específica. Geralmente é para um conjunto de subscription. Então, eu posso chegar aqui e aplicar as policies. Tirando as policies, eu também posso utilizar a parte de permissionamento, utilizando o RBAC. É outra coisa que eu também consigo fazer em cima de grupo de gerenciamento. Então, aqui é a mesma coisa. Eu quero que uma permissão específica seja para a empresa inteira, uma coisa mais global. Eu posso ir lá no meu grupo de gerenciamento e liberar essa permissão. Não, agora eu quero algo mais específico, só para esse grupo específico. Eu posso ir aqui, por exemplo, no Sandbox e aplicar aquela permissão, aquela configuração só para um grupo específico de recurso. Então, esse grupo de gerenciamento, ele me ajuda a fazer essa governança, tá? Toda essa parte do Land Zone, uma boa parte dessas recomendações visa principalmente três pilares, que é a governança, é a parte de gerenciamento de identidade, segurança e um quarto que seria a parte de conectividade também. Então, eu vou quebrando isso para quando eu precise administrar, governar, fique mais simples, eu não tenha tudo aplicado em um local e fico que nem doido querendo saber o que é o quê. Então, esses grupos de gerenciamento, ele ajuda a gente. Então, aqui, ele quebra aqui. Então, primeiro, isso aqui, ele está mostrando aqui para a gente mais um exemplo, né? Isso aqui não é uma recomendação, eu tenho que ter a empresa, aí na empresa eu tenho um sandbox, tenho aqui os ambientes que não estão sendo mais utilizados, tenho aqui land zone, não. Aqui é uma recomendação. Geralmente o que a gente vê as empresas fazendo é ter um grupo de gerenciamento da empresa, algo corporativo, algo que é a empresa inteira, e embaixo dela, a gente começa a fazer as quebras. Então, tem empresa que embaixo entra os departamentos, embaixo entra centro de custo, embaixo entra unidades de negócio. Então, aqui são vários cenários que a gente pode utilizar, mas sempre com essa visão. Legal, eu estou criando isso aqui por quê? Eu quero aplicar uma policy específica para quem está aqui embaixo. Eu quero liberar uma permissão específica. Eu quero ver um custo para um grupo específico de recurso. Então, sempre pensando nesses três pilares. Então, aqui ele tem a empresa, ele tem aqui esse ambiente de sandbox, né, para fazer teste. Ele tem aqui esse ambiente que ele chama de plataforma. Quando a gente pega a documentação do Land Zone,
quando a gente fala aqui de plataforma, a gente está falando de recursos compartilhados do Azure. São recursos que várias aplicações, vários workloads vão utilizar. Então, por exemplo, o que eu tenho embaixo de plataforma? Eu tenho a parte de identidade, os meus usuários, as minhas aplicações. Ou seja, eu posso ter vários recursos no Azure que vão utilizar alguma coisa relacionada à identidade para fazer a autenticação. Então, isso ele caracteriza aqui como plataforma, são recursos compartilhados. Então, tem a identidade, tem a parte de gerenciamento, a parte de conectividade, então tudo dentro de plataforma. E aqui embaixo, ele começa a quebrar. Lembrando, aqui eu estou ainda em grupos de gerenciamento. Então, aqui ainda nem entrou a minha subscription ainda, ele só está fazendo a divisão dos grupos de gerenciamento. Aqui embaixo, se eu descer aqui um pouquinho, aí aqui vai começar a entrar as minhas subscription. Olha só que interessante essa recomendação. Hoje, o que é comum, somente empresas menores, eu tenho uma subscription para tudo. Tá? Primeiro ponto, subscription não tem custo. Eu posso ter dezenas de subscription. Eu não tenho custo para criar subscription. Eu vou ser cobrado pelos recursos que eu vou subir lá dentro. Mas eu não sou cobrado, se eu tiver 10 subscription em uma, em relação à subscription, o custo vai ser diferente? Não, vai ser o mesmo custo. Tá? Então, aqui, o que ele divide para a gente? Ele fala, ó, vamos criar uma subscription só para eu subir recursos relacionados à identidade. Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar um Enterprise Application, vou colocar dentro dessa subscription. Eu vou criar um Microsoft, o Entra ID Domain Services, eu vou subir dentro dessa subscription. Então, tudo que for relacionado à identidade, aqui ele faz uma recomendação de uma arquitetura para a gente, que essa parte de identidade fique em uma subscription diferente. Se a gente for aqui um pouquinho para o lado, ele mostra aqui uma recomendação do que eu teria dentro dessa subscription. Então, o que eu teria aqui na subscription de identidade? O Resource Group, né? Todo recurso dentro do Azure eu tenho que criar dentro do Resource Group. Aqui ele está colocando o Domain Controller. Então, isso aqui pode ser VM, caso a recomendação para o seu ambiente seja VM, ou aqui poderia entrar o Microsoft Entra ID Domain Services, que seria o Active Directory como um serviço na nuvem. Geralmente, esses recursos que eu vou ter aqui, principalmente voltado aqui para monitoração, ou uma parte do Defender, isso aqui vai exigir algumas chaves de criptografia, isso aqui vai me exigir alguns certificados digitais, então ele recomenda dentro dessa subscription subir também aqui o Azure Key Vault. E aqui, por fim, ele coloca esse recover aqui, mas eu teria esse recover se isso aqui efetivamente fossem máquinas virtuais. Então, para eu ter ali um site recover, para eu conseguir recuperar essas máquinas caso eu tenha um problema. Então, isso aqui, eu subiria uma subscription só para gestão de identidade. Qualquer outro recurso que não esteja voltado para a identidade, eu subo uma outra subscription. Vou voltar aqui. Gerenciamento, a subscription de gerenciamento. O que ele recomenda aqui para a gente dentro de gerenciamento? Esse aqui. Ó, subscription de gerenciamento. Os dashboards do Azure. Então, aqui, não só dashboard do Azure, aqui poderia entrar um Grafana da vida. O que eu vou ter dentro dessa parte de gerenciamento? Contas de automações. O que eu posso fazer dentro dessas contas de automações? Eu posso validar o que está sendo alterado no meu ambiente. Eu posso fazer um inventário do meu ambiente. Essas configurações, inclusive para ambiente on-premise. A gente tem um recurso chamado Azure, o Arc Server, que a gente utiliza para utilizar recursos da nuvem para gerenciar ambiente on-premise.
A parte do Update Manager, que seria o WSUS aqui dentro do Azure. Então, tudo isso eu faria dentro dessa subscription de gerenciamento. E aqui eu tenho a parte do Log Analytics Workspace, que é o recurso que a gente tem dentro do Azure para armazenar dados. E a partir desses dados, eu começar a transformar ele em informações mais claras. Fazer dashboards. Então, aqui, várias ferramentas que eu consegui integrar com o Log Analytics para ele trazer isso numa visão melhor. Fazer query para ele me trazer dados específicos. Gerar alertas. Inclusive, com base nesses alertas, a gente consegue tomar algumas ações. Então, toda essa parte de um gerenciamento que não é um gerenciamento de recurso específico, é um gerenciamento mais global, ele também fala para eu colocar dentro dessa subscription de gerenciamento. E aqui, o que eu vou conseguir fazer específico para essa subscription? Eu tenho a parte de custo, então eu consigo ver o quanto esses recursos dessa subscription estão consumindo, a parte de permissão, as policies, o network watcher, porque esses recursos aqui, principalmente o automation account, como ele conecta em recursos que estão em outras redes, às vezes no on-premises, é bom eu ter uma ferramenta para eu analisar como que está essa conexão, se eu não estou tendo algum problema, é onde entra aqui o network UA. Subir aqui. Subscription de conectividade. Então, aqui ele tem uma subscription dedicada só para essa parte de conexão. Aqui tem uma coisa interessante que, inclusive, algumas automações que a gente vai ver, ele já pede para a gente, tem a opção para a gente criar dessa forma, mas notem que aqui ele está falando que isso aqui é uma Hub VNet. O que é Hub? Isso aqui vem do termo que a gente utiliza de Hub and Spoke. O que seria uma arquitetura de conectividade Hub Spoke? Eu tenho uma rede centralizadora e todas as outras redes, que são as spokes, conectam nessa rede centralizadora. Então, por exemplo, eu tenho aqui o hub, e embaixo eu tenho duas spokes. As duas spokes, elas não se conversam diretamente. Para elas se comunicarem, elas batem na hub, lá tem as tabelas de roteamento, as configurações, para que a conexão vá para outra spoke. Então, quando a gente fala dessa conectividade, essa é a configuração mais comum que a gente tem hoje dentro do Azure, é trabalhar nessa arquitetura hub. Então, tudo que for de conexão, seja para dentro do Azure, seja para fora, passa pela hub, e embaixo eu posso ter várias outras redes. Ok? E o que eu tenho geralmente dentro dessa subscription de conectividade, que é a minha hub? Eu tenho a parte do firewall. Então, tudo que for para fora e o que vai entrar dentro do Azure, vai bater nessa subscription, vai bater no meu firewall, a parte de VPN, a parte do Express Route, né? Essa parte de conectividade com outros ambientes, on-premises, ou outras soluções de nuvem. Então, essas conexões chegando aqui nessa minha subscription, dentro desses recursos, eu tenho o Azure DNS, principalmente aqui o DNS externo, e eu tenho aqui também a parte de DDoS. Opa, acabou indo errado. DDoS. Então, esses recursos voltados para conectividade de uma hub, que geralmente é onde vão ficar os meus recursos, que conversam com o mundo externo e conversam com as outras redes dentro do Azure, ficam dentro dessa subscription aqui de conectividade. Beleza? Subir aqui. Então, a gente vê essa parte de plataforma. Então, notem que tudo isso que a gente viu aqui são recursos que a gente chama de compartilhados. São recursos que outros recursos do Azure podem utilizar. Então, tem vários recursos do Azure que utiliza VNet, vários recursos vão passar por um firewall, vários recursos vão depender do Express Route ou de uma VPN para ter a conectividade do ambiente on-premise para dentro do recurso que está dentro do Azure, a parte de DNS. Então, tudo isso que a gente viu fica são esses recursos que a gente chama de recurso compartilhado, e eles ficam dentro da documentação, quando a gente fala, fica dentro da parte do Land Zone de plataforma. Aí a gente tem a divisão do Landing Zone
que aqui entra efetivamente as minhas aplicações. Então, aqui, por exemplo, ele tem aqui, ó, SAP, um online e o Corp. Aí aqui no Corp ele desce. Ó, no Corp eu posso ter duas subscriptions. Então aqui eu poderia, por exemplo, legal, eu tenho agora a minha Land Zone, o meu grupo de gerenciamento Land Zone. Embaixo dele eu tenho a minha parte corporativa, os meus recursos corporativos, só que não os recursos de plataforma, os recursos que são compartilhados. Aqui entraria as nossas aplicações mesmo. Então, se a gente for aqui, seguir aqui, eu tenho aqui Landing Zone Subscription. Aqui, é claro, né? Eu tenho que ter a rede dos dois lados. Só não confunda essa parte de conectividade que ele fala, essa parte da hub e essa parte dos recursos que são compartilhados, porque toda subscription, independente da separação, vai precisar de uma rede para conectar os recursos. Então, aqui eu tenho a minha rede. Então, essa rede dessa subscription, ela não vai falar com nenhuma outra rede. Quando ela precisar falar com um recurso que está numa rede diferente, por exemplo, a parte de identidade, a parte de gerenciamento, ela vai se comunicar com a VNet Hub e a Hub vai rotear o tráfego para as outras VNets. Então, aqui ele tem esse recurso chamado de VNet Peering, que seria aqui a conexão de duas redes que estão em VNets diferentes. Aí aqui eu também tenho a parte de resolução de nome. Aqui seriam as minhas tabelas de roteamento. Aqui uma parte de segurança dessa VNet. E se eu descer aqui, eu começo a entrar nos meus recursos. Então ele fala aqui das aplicações. Ele fala aqui de service, Recover Service Vault para eu recuperar esses recursos. Aqui eu tenho a parte de file share para atender uma aplicação ou uma necessidade específica. Aqui eu tenho meus bancos de dados, aqui o balanceador de carga. Então, notem que aqui já não são coisas compartilhadas. Isso aqui pode ser o balanceador de cargas com duas máquinas virtuais com SQL, por exemplo, e esse SQL está conectado em uma aplicação, e a aplicação guarda informação num file share, e toda essa parte de criptografia, eu posso usar aqui o Azure Key Vault, só que notem que aqui não é compartilhado, seria de uma solução específica. Então, tem algumas empresas, somente empresas maiores, onde essa subscription de Land Zone é por aplicação, por ambiente. Então, sei lá, eu tenho uma aplicação aqui do Pix, aplicação financeira do Pix. E lá eu tenho um monte de recurso ali que vai servir o Pix, não vai servir a minha rede corporativa, a minha empresa. Ele vai servir a aplicação Pix. Então, eu posso ter uma subscription só para essa aplicação. E lá dentro eu tenho todos os recursos que vão servir aquela aplicação específica. Legal? Pessoal, tá dando para entender? Tá ficando complicado? Comentem aí, só para eu saber se alguém está com alguma dúvida. Ó, depois o Romeu colocou um negócio aí, eu quero falar um pouco sobre isso. Beleza. Show de bola. Vamos seguir então. E aqui, pessoal, acaba caindo mais do mesmo, né? Então, aqui em cima, por exemplo, ele tem aqui uma divisão também, por exemplo, se eu tiver a parte de DevOps. Então, lá dentro do DevOps, eu tenho um Azure DevOps, onde eu vou ter toda a minha esteira de CI/CD, vou criar lá as minhas pipelines. Então, para isso, eu posso também ter uma subscription focada só para essa parte de DevOps, tá? Então, seria, aqui, se vocês começarem a ligar os pontos, aqui seriam, por exemplo, a parte de governança. Pensa comigo, se eu precisasse delegar para uma equipe específica, por exemplo, esse exemplo que eu dei do Pix. Imagine se eu precisasse delegar uma permissão específica para a aplicação do Pix e tivesse tudo dentro da mesma subscription.
Ficaria muito complicado eu conseguir granularizar essa permissão sem dar permissão em outros recursos. Por exemplo, imagina que eu tenho tudo dentro da mesma subscription e eu uso o Key Vault. Só que o Key Vault, ele atende toda a minha subscription, toda. Aí, o usuário do Pix, que tem coisas nesse Key Vault, ele precisa de uma permissão. Só que se eu der a permissão no Key Vault, eu não vou dar só para o Pix, eu dou para tudo. Agora, se eu tenho essa divisão, grupo de gerenciamento, subscription, eu consigo ser extremamente granular. Eu consigo, nessa parte de gestão, nessa parte de governança, eu consigo ir lá e olhar e falar, não, o que eu quero dar permissão é aqui, porque está tudo dividido, a hierarquia vem descendo certinho, e eu quero só aqui. Eu não quero dar permissão em outro recurso, em recurso compartilhado, eu quero só aqui. Então, isso também me dá um nível muito grande de granularidade para a gente trabalhar. Então, isso é o landing zone. Antes, que nem eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo de arquitetura, mas não é que tem que ser seguido exatamente do jeito que está aqui. Gravem isso. Não precisa, porque cada organização tem uma necessidade, não precisa ser executado da mesma forma que está aqui. Eu tenho vários clientes que a organização é subscription, grupo de gerenciamento da empresa, e embaixo, produção, homologação e dev. Ponto final. Atendeu muito bem para essa necessidade, porque a empresa ela é desenhada naquela estrutura. Quem mexe em produção não mexe em desenvolvimento, não mexe em homologação. Então, para aquele tipo de cenário, ficou muito bom aquele desenho. Mas tem empresas, principalmente empresas maiores, que eu ainda preciso quebrar mais, eu preciso granularizar mais. Então, esse desenho aqui, ele é para exemplificar, não é para fazer exatamente do jeito que está aqui. E que nem eu acabei de falar para vocês. Tem empresas que não vale a pena fazer tudo isso. Tem empresa, cara, se é uma empresa que tem um banco de dados, uma aplicação, por que eu vou criar uma subscription para isso? Não faz muito sentido. Só que eu preciso conhecer, porque se um dia eu precisar dessa divisão, eu tenho que saber, opa, peraí. Nossa, ó, aqui o ambiente está muito grande. Vamos criar um grupo de gerenciamento assim, embaixo dele eu faço essa divisão, ok? Para ficar mais simples. Então, isso é o processo de landing zone. Antes de eu subir qualquer coisa que seja um grupo de recurso, eu tenho que ter muito bem planejado o que eu pretendo subir dentro do Azure, para que a partir desse planejamento do que eu vou subir, eu comece a estruturar. Quando a gente fala de landing zone, a gente tem dois termos que a gente usa, que é o Greenfield, o outro, não lembro se é Brownfield, mas assim, o que seria esses dois? O Greenfield seria eu construindo a landing zone do zero, então já sigo a melhor prática, e o outro seria eu já tenho um ambiente rodando, só que agora houve a necessidade de subir muito mais coisa. Então, geralmente, o que essas empresas fazem? Trata aquele ambiente que já estava pronto como legado. Não, quando eu falo legado, não é que não está sendo utilizado, é legado nesse processo de landing zone. E os novos recursos eu já subo dentro de uma fundação. Então, já subo todos os recursos que eu preciso, subo lá. Depois que está tudo pronto, eu vejo uma forma de pegar esse ambiente legado e trazer para um ambiente novo. Tá? É claro que o mais simples sempre é começar certo. Seria o Greenfield, é começar já com isso. Mas não é o cenário de muitas empresas. Porque esse termo landing zone, ele começou a ficar muito forte de uns 3, 4 anos para cá. Não era comum isso há 5, 7 anos atrás. Então, as empresas não tinham esse conhecimento, os profissionais não tinham esse conhecimento e ia subindo do jeito que estava. Então, por isso que a Microsoft, quando vem com isso aqui, ela fala, ó, legal, você já tem ambiente? Deixa ele quietinho lá. Vamos subir as novas demandas já pensando aqui num processo de landing zone. Faz todo o processo,
sobe os recursos. Subiu, é claro, ele vai ter conectividade com o legado se houver necessidade. Depois a gente pensa em como traz esse legado para a estrutura de landing zone. Show? Deixa eu ir aqui agora para o nosso portal. Tem agora uns negócios legais aqui para ver com vocês. Cadê? Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. Compartilhar agora o portal. Ó, show de bola. Estou aqui no meu portal. O que que acontece? Vocês notaram naquele desenho que a gente acabou de ver que eu tenho vários e vários recursos ali dentro. Só que pensa um cenário onde, legal, eu estou planejando aqui meu landing zone e eu tenho que criar tudo aquilo na mão. Então, aquilo, ele pode se tornar um processo muito árduo para a gente, fazer tudo aquilo manualmente. Aqui entra algo que pouca gente acaba dominando de verdade, que é a parte da automação. Eu tenho como automatizar a criação de um landing zone. Eu tenho como pegar as práticas que a Microsoft está sugerindo para mim na documentação e eu posso subir essa fundação para mim. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho que eu tenho ali a recomendação de trabalhar num ambiente, numa arquitetura de conectividade hub spoke. Então, a Microsoft ela já vai me dar um template onde ela já vai subir isso para mim. Ela já vai subir uma estrutura de hub spoke para mim. Então, eu não preciso pegar aquelas recomendações e criar tudo do zero. É claro que vai ter algumas coisas que a gente vai precisar fazer na mão, mas a fundação, aqueles recursos principais, Log Analytics, Key-Vault, as policy. Então, tudo isso já vem pré-definido só para eu fazer implementação. Então, tem muita gente hoje que, cara, eu quando vejo isso, dá vontade de dar risada. Tem muita gente hoje que, cara, nossa, eu precisei fazer um processo de landing zone, cara, que trabalho subir aquele monte, sendo que existem scripts prontos, que já faz todo o processo para a gente. A gente não precisa ficar se matando. Só que às vezes, né, falta de conhecimento, o pessoal acaba entrando aí nessa pilha, subindo aí um monte de coisa. Exatamente, o Edson já uma delas, né? O mais simples dá para fazer via Blueprint. A mais complexa não, mas é tão fácil quanto, tá? Mas vamos pegar esse gancho já que o Edson comentou do Blueprint. O que que acontece? Existe um recurso dentro do Azure que é esse Blueprint. Então, se eu vier aqui no Search, digitar aqui Blue, ele já traz, eu abro aqui e ele explica aqui para a gente. O que que seria esse blueprint? Seria eu subir um conjunto de recursos já pré-configurados. Então, posso subir. Então, imagina assim. Eu tenho uma aplicação. Essa aplicação ela precisa de um banco de dados. Essa aplicação precisa de um web app. Essa aplicação precisa de um functions. E essa aplicação precisa de um Log Analytics Workspace. Então, você já sabe o que essa aplicação precisa. Ao invés de você ir subir recursos individualmente, você pode criar um blueprint e esse blueprint ele vai subir esses 4 recursos. E esse blueprint ele vai trabalhar com o que a gente chama de state, que ele vai saber aquelas coisas que foram implementadas. Se alguém for lá e excluir um recurso que o blueprint implementou, se você rodar ele novamente, ele vai subir só aquele recurso que foi deletado. Então, ele é um recurso extremamente útil quando a gente sabe o grupo de recursos que eu preciso subir, tá? E aqui, se eu vier aqui em Blueprint Definition, ele não tem nenhum. Se eu clicar aqui em Create, ele tem aqui vários templates. E o que a gente usa para essa fundação básica, essa aqui é a mais básica de todas, a gente tem aqui esse CAF, o CAF Foundation, né, que seria o Cloud Adoption Framework Foundation. Seria a fundação do Azure para ambiente pequeno. Quando eu clico aqui ele pede o nome, aqui.
aula, né? Aula, aqui, aonde que eu vou rodar? Porque lembra, eu tenho todo aquele nível de hierarquia. Eu posso chegar aqui e falar para ele rodar num grupo de gerenciamento que tem várias subscriptions. Ele vai criar aquilo em todas as subscriptions. Então, eu clico aqui. No meu caso, eu só tenho uma. Escolher aqui a minha subscription. Select. Então, ele vai rodar isso dentro da minha subscription. E aqui na parte de artefatos, né? Aqui é o que ele vai fazer. Então, notem que aqui tem bastante coisa que é política, então ele vai atribuir políticas. Então, aqui, por exemplo, ele vai aplicar uma tag de centro de custo. Então, isso aqui é algo que muita gente ainda hoje tem dificuldade. Como que eu organizo a parte de tag? Eu posso fazer isso via policy. Já deixar as tags pré-definidas. Tudo que eu crio, ele já cria com aquela tag. E recursos que são criados sem a tags, ele automaticamente identifica, vai para o que a gente chama de remediação e habilita a tag. Localizações permitidas. Isso aqui é algo que as empresas, principalmente do ramo financeiro, trabalham muito. Eu não posso criar recurso em qualquer local. Ou empresas que têm aplicações que são sensíveis à latência de rede, né? Uma coisa é eu subir uma aplicação aqui no Brasil e minha empresa é no Brasil, vou ter uma latência. Outra coisa é a minha empresa no Brasil subir o recurso nos Estados Unidos. Minha latência vai ser diferente. Então, isso aqui ajuda também não só proibindo os locais, na verdade, liberando, né, os locais que eu posso subir o recurso, não só na parte de compliance, é que não pode, mas pensando também nessa parte de throughput de rede. E aqui tem várias políticas aqui que esse blueprint ele já vai criar para a gente. Então, aqui ele já vai definindo tudo. Aqui o que ele vai criar? Então, ele vai criar um grupo para serviços compartilhados, que a gente viu lá no desenho. O que ele vai pôr dentro desse grupo? Ele vai pôr um Key Vault, ele vai pôr um Log Analytics Workspace. Aqui eu posso ir adicionando recursos manualmente também. Então, aqui ele pegou a estrutura do Landing Zone. Vamos criar um grupo para serviços compartilhados? Vamos criar um Resource Group só para rede? Vamos criar um Resource Group só para indent? Vamos criar um Resource Group para esse application? Então, aqui eu posso ir adicionando esses recursos para que ele faça a implementação para mim também. Então, se eu der aqui um save, salvando. Salvou. Beleza. Próximo passo vem aqui nos 3 pontinhos e eu preciso publicar esse blueprint. Vou colocar aqui V1. Publish. Beleza, publicado. E por fim, eu venho em atribuir. Esse atribuir é que efetivamente ele vai criar os recursos. E aqui é onde ele vai pegar aquelas políticas, aquelas configurações que tem variáveis que eu preciso informar o que eu quero. Então, aqui, por exemplo, localização. Aonde você vai criar aqui atribuir esse blueprint? Vou pegar aqui, por exemplo, Brasil Sul. Qual que vai ser a atribuição na parte de lock? Esse lock seria o seguinte: eu crio um blueprint. Se eu colocar esse blueprint, que ele não pode deletar, que ele é read-only, e eu criar um outro blueprint que precisa fazer uma alteração no recurso que está nele, ele não vai permitir. Então, se eu estou criando um blueprint que mais para frente eu entenda que outro blueprint pode interagir, fazer uma configuração, eu sempre deixo como don't lock, não bloqueia. Aí ele deixa os outros blueprint fazer a configuração. Se eu deixar não deletar, aí ele não vai deixar eu fazer nenhuma alteração. Aqui a parte de gerenciamento de identidade. Isso aqui é algo bem comum em vários recursos dentro do Azure, que é o seguinte: para eu subir esses recursos, então o que ele vai subir lá para mim? Resource Group, ele vai subir Key Vault, ele vai subir Log. Isso precisa de uma permissão. E aqui, dentro do Azure, a gente tem o conceito de esses Management Identity, né? Que são recursos de identidade, só que são gerenciados pelo próprio Azure.
por exemplo, seria o equivalente a uma conta de serviço GSMA que eu crio dentro do Windows Server. Então, é uma conta que eu não preciso ir lá, criar uma conta, falar, usa essa conta, não. Ele vai usar uma conta desse sistema. Só para isso, tá? Só para subir esses recursos. Ó, beleza. Aqui os parâmetros. Ó, que região você irá permitir fazer aqui essa implementação? Então, aqui eu posso chegar e falar, não, eu quero permitir só se for no Brasil, South, e aqui, Southwest. Então, só quero permitir isso dentro do Brasil. Se alguém tentar subir esse blueprint e apontar como região qualquer coisa que não seja o Brasil, ele não vai deixar subir. Aqui o nome da organização, colocar aula. Aqui a região que eu vou fazer o deploy dos recursos. Então, aqui também, Brasil South. E aqui entra tudo que eu tenho de variável naquelas políticas, naquelas configurações. Então, aqui, por exemplo, uma delas era a parte do storage account. Então, ele está falando qual SKU é permitida. Aqui eu posso falar, não, eu não quero trabalhar com LRS. LRS seria a replicação só local. Eu quero trabalhar com a ZRS, que é a replicação dentro de zona. Ou seja, se eu tentar subir um storage account como standard, standard LRS, ele não vai deixar. O SKU das máquinas virtuais. Então, quais os tamanhos de máquinas virtuais são suportados? Então, também consigo chegar aqui e falar, ó, só queria máquina virtual se estiver dentro desses tamanhos específicos aqui. Aqui, qual que é o valor, né, da minha tag? Então, ele vai criar uma tag chamada centro de custo. E qual que é o valor? Por exemplo, falar que isso aqui eu estou criando para o departamento de TI. Então, vai ter uma tag TI. Aqui embaixo, se existe algum serviço que eu quero negar de ser criado, então aqui, ele traz aqui os principais serviços dentro do Azure, eu posso chegar aqui e falar, ó, esse recurso específico aqui eu não quero que crie. Eu posso chegar aqui e fazer isso também dentro do meu blueprint. Aqui, a parte do Key Vault, então o Key Vault, só para vocês entenderem, né, o cofre de senha, quando eu crio ele e crio uma chave, uma secret dentro do Key Vault, eu preciso especificar quem pode ler aquela chave. Então, aqui é o que ele está perguntando para mim. Cara, quem que vai dar permissão para... Quem vai ter, na verdade, acesso a dar permissão para que chaves, secrets sejam acessadas e consumidas? Aqui, deixa eu só duplicar aqui que ele pede o Object ID. Só ir aqui para o Enter ID. Usuário. Vou pegar esse aqui. Object ID. Copiar e colar aqui. Beleza? Número de dias que os logs serão retidos no Log Analytics Workspace. Aonde que o Log Analytics Workspace vai ser criado? Brasil. Beleza. E aqui, se eu quiser ir navegando, né, tem vários aqui, ó. A parte de monitoração do Azure Security Center. Se eu expandir aqui, ele mostra para a gente aqui tudo que ele vai habilitar, se ele vai auditar, se não vai. Então, aqui tem bastante informação aqui para a gente ver. Então, depois que a gente preenche essas informações, eu posso ir aqui para o Asai. Ó, beleza. Se eu for aqui agora em Assign, ele já está aqui para mim e ele está aqui aguardando. Então, ele está começando a aplicar essas informações. Tá? Então, ele vai agora subir aqui, como é pouca coisa, né? Esse é aquele bem básico, ele vai subir aqui rapidinho para a gente. E quando a gente precisa subir um ambiente mais complexo, mais próximo daquele desenho que a gente viu. Existe a documentação aqui da Microsoft, vou pôr o link aqui no chat. Essa documentação, aqui embaixo, Azure Land Zone Accelerate, aqui ele fala que tipo de implementação que você quer, e aqui ele dá algumas instruções. Então, por exemplo, quando eu quero
uma, um land zone para um ambiente maior, esse enterprise scale, ele me dá aqui tudo que ele vai fazer, e se eu clicar nesse deploy, cara, isso que é mágico. Se eu clicar nesse deploy, tudo pronto, não preciso me matar. Aquilo ali por trás, ele é um ARM template, né, escrito em JSON, e aqui tá tudo que eu começo a fazer a configuração do que eu quero. Ah, a região que eu quero. E aqui ele vai dar erro porque ele está subindo o outro. Ah, configurações do Azure. Ah, eu vou trabalhar com esquema de plataforma. Aqui, isso aqui a gente praticamente não usa mais, né? Os recursos clássicos lá da antiguidade, se eu vou trabalhar ou não. Aqui, prevenir implementação de máquinas virtuais e Virtual Machine Scale 7 sem o disco gerenciado, né? Trabalhar com disco que não é gerenciado também não é recomendado. Então, aqui ele começa a me perguntar um monte de coisa que por trás ele vai fazer a implementação. Forçar a recomendação de guarda-reios do Key Vault, somente quem tem acesso. Fazer a implementação do Log Analytics, fazer a implementação do tracking, o Azure Update Manager, o VM Insights, né, para eu ter a monitoração de máquinas virtuais, implementar o Defender, Defender for Cloud para servidores, Defender for Clouds com assessment de vulnerabilidade, enfim, para database, Cosmo. Notem que aqui ele já está pegando um ambiente complexo que vai utilizar todos esses recursos e está fazendo a fundação. Isso que eu preciso que vocês entendam, é a fundação, não é a criação do recurso. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa que planeja subir banco de dados SQL, Cosmo. Aqui ele não vai subir o banco de dados, ele vai subir as recomendações de guarda-reio para que eu, quando for subir o banco de dados, já esteja tudo seguro e preparado. E não eu suba o banco de dados e depois tenho que ficar, puta, deixa eu configurar isso, que isso aqui é vulnerabilidade. Ah, deixa eu configurar isso porque é vulnerabilidade. Não, o processo é inverso. Eu preparo tudo e depois subo os meus recursos. Então aqui, deixa eu ver, ó, parte de Kubernetes, Microsoft Defender Endpoint. Cara, e aqui a gente vai navegando, tem várias, a parte de aqui de alertas e monitoração. Então, ó, sobe o Azure Monitor, habilita alerta para conectividade, para identidade, para gerenciamento. Topologia de rede, aquilo que eu comentei com vocês. Como que vai ser? Eu vou trabalhar com o HubSpot, com o Azure Firewall. Então, se eu deixar aqui, ele sobe a topologia HubSpot e já na Hub já sobe um firewall para mim. Ou não, você vai trabalhar com a HubSpot, só que ao invés de você ter o Azure Firewall, você vai ter um firewall de terceiro. Você vai trabalhar com o Virtual One, que é um recurso que a gente tem dentro do Azure para centralizador de várias redes. Então aqui a gente vai em identidade, como vai funcionar. Então aqui ele vai fazendo várias perguntas, eu só vou preenchendo as informações que eu quero, que eu preciso. No final ele faz toda aquela implementação para mim. Lembrando que não é a implementação do recurso propriamente dito, por exemplo, banco de dados, um Service Bus, um Event Hub. Não. É a base para que aqueles recursos funcionem da melhor maneira. Ok? Meu, fez isso, preencheu todas as informações aqui, review e create, ele vai começar. Esse aqui já demora bem mais, porque vocês viram o tanto de coisa que ele faz. E ele começa, sobe para você todo o seu processo de landing zone, sem aquela dor de cabeça de fazer tudo manualmente. Deixa eu ver se subiu aqui já. Refresh, deu falha. Deixa eu ver aqui o que falhou. Uma policy que está configurada aqui. Vou ver aqui se eu consigo achar rápido, senão isso aqui não.
que importa é que vocês entendam que tudo isso eu consigo automatizar, não preciso ficar me matando mais. Provavelmente é esse cara aqui, ó. Beleza. Ah, você viu? Tava como LRS, eu acho. Deixa eu ver esse aqui. Vou deletar esses aqui. Agora deve. Pessoal, tá dando para entender essa parte de automação? Então, esse link que eu passei para vocês é onde a gente vê ali essa parte de deploy automático, inclusive. Cadê? Eu acho que era esse aqui. Vou botar mais um. É. Inclusive aqui eu consigo automatizar isso. Esse deploy que ele clica, que ele abre aquela janela que a gente estava agora, é em cima de ARM template, mas a minha empresa usa Terraform e tudo. Eu tenho aqui também a opção aqui, ó, de Terraform. Eu consigo fazer esse deploy utilizando também o Terraform. Tranquilo? Dúvidas? E aí, já dá para ser um especialista? Já dá para responder e subir uma arquitetura de landing zone do zero? Essa aula vai ficar gravada? Eu não sei, hein, meu. O conteúdo aqui foi muito bom, cara. Eu não sei, não. Vou pensar. Para mim, tudo novo. Cara, não é só para você, não, Romeu. A maioria, cara. Tenho certeza que para a maioria é muita coisa nova aqui. Porque é comum, cara. Assim, é algo que o pessoal não corre muito atrás mesmo. Ó, vou pegar aqui enquanto tá subindo aqui. Deixa eu ver se. Show de bola. Só quero responder aqui, o Romeu e o Breno aqui estavam comentando, aí é um negócio que eu gosto de falar bastante. Essa parte, né? Hoje as empresas só olham para certificado, e às vezes o cara só estudou para certificado, não desmerecendo quem tirou. Cada caso é um caso, porém está faltando empresas dar oportunidades para desenvolver, porque sem oportunidades não existe profissional. Vamos lá. Primeiro ponto, esse negócio de certificação já é mito, tá? Ó, semana retrasada, eu fiz uma 70 entrevista técnica. 70. Coisa pra caramba. Das 70, 95% era certificado. De 70, só passou 5. Dos 5, só 2 era certificado. Ou seja, o pessoal que só tira certificação por tirar sem conhecimento, tá ficando para trás. Pode ver no LinkedIn de vocês. Um monte de gente certificado, com aquele negocinho verde lá, né? Aberto para trabalho. Por quê? Quando chega numa entrevista técnica, no RH passa. Só que quando chega numa entrevista técnica, não passa. E hoje, diferente do que a gente tinha no passado, principalmente para vagas que exigem conhecimentos mais avançados, é muito raro o profissional não passar por uma entrevista técnica. No passado isso era comum, você fazia entrevista na RH, passou, já era. Só que hoje é muito raro não fazer uma entrevista técnica. E essa galera que só tira certificado tá ficando para trás. Quando eu pego um perfil e vejo que a pessoa tem muito certificado, para mim eu já ligo um alerta e 99% deles não passa, porque só tem conhecimento para certificação. Então é algo que eu venho batendo na tecla nos últimos tempos. Certificação não é tudo. Aí vou pegar o segundo ponto.
Está faltando empresas dar oportunidade para desenvolver. Só que vocês têm que pensar que o Azure, ou qualquer solução em nuvem, ele é uma solução diferente do ambiente on-premise, que também tem seus riscos e tudo mais envolvido, mas uma solução em nuvem, os riscos são muito maiores. Então, não tem, às vezes as empresas dão essa nomenclatura para carga em nuvem, mas na prática não existe profissional júnior em cloud. Porque é muito arriscado você pôr um profissional sem conhecimento no Azure para mexer no ambiente. Porque ele pode colocar o recurso numa região que vai ficar mais caro, ele pode esquecer um recurso ligado que vai ficar mais caro, ele pode esquecer de fazer uma automação que vai fazer com que o recurso fique mais barato e por aí vai. Então, é difícil, sem conhecimento, entrar na área de cloud. Então, tem que correr atrás, tem que ir atrás de conhecimento mais específico. Ah, mas a empresa não vai me chamar nem para entrevista. Vai sim, desde que você no seu perfil você coloque que você tem experiência e na hora você comprove isso. Nem que seja uma experiência só teórica. Porque hoje a gente está em falta de profissionais que conhecem Azure. Então as empresas dão sim oportunidade, só que chega na hora da entrevista técnica, o cara não sabe o básico. Aí fica difícil. Como que a empresa vai contratar um profissional, às vezes pagar um salário de 12, 15, 20 mil reais e o cara não sabe o que é um Resource Group? O cara não sabe minimamente subir um Azure ADDS. Fica difícil. Então, assim, tem oportunidade, sim, mas não tem profissionais qualificados. Pessoal, eu entrevistei 70 pessoas. 70. Só passou 5. É muito pouco. E profissionais certificados e tudo. Só que quando você vai exigir um nível de conhecimento, tá lá embaixo. Um dos profissionais que passou, boa, você olha aí, experiência profissional dele, ele não tinha aquela experiência de vários anos com o cloud. Só que a parte teórica dele estava muito bem fundamentada. O que você perguntava, ele respondia. Como eu desenho isso? Ele ia e respondia. Então, essas pessoas vão ter oportunidade. Agora, não adianta você querer participar de um processo seletivo, chegar lá, a parte técnica, e você não entender nada que o cara está falando, não conhece as coisas mais básicas, e não vai dar certo mesmo, tá? E as empresas não vão contratar profissionais é, com conhecimento básico para fazer gestão de ambiente em nuvem. É muito arriscado. Muito arriscado. Ah, papapá, deixa eu ver aqui. Esse seria o desenho do projeto. Vai falar sobre a solução do Enter. Não, já fiz aula sobre isso já. Ah, literalmente deletar um ambiente com um clique. Exatamente. Não só deletar, né? Criar também. E às vezes você cria, foi um teste, esquece ligado e aquilo está gerando custo, né? Ah, montar um custo mais acessível. Vamos para cima. Dentro da empresa não existe o ADM de Azure. Existe. O que não existe é o profissional júnior, conhecimento básico. Chega lá, a empresa vai contratar um profissional para ficar criando um research group. Esquece. Não existe esse profissional. Existe um profissional que vai administrar, que sabe o que é o recurso, que sabe a ligação entre eles. Ah, esse problema pode ser porque esse recurso não está conversando com esse. Cara, faltou você me chamar para essa entrevista. Apareceu lá uns 3 alunos. E, cara, ficou no caminho. Porque, meu, assim, é duro falar isso, mas a empresa só vai pagar um salário diferenciado para profissionais diferenciados. A empresa não vai pagar um salário acima da média para um profissional que não é acima da média. Não vai. Não vai. Então, eu nem divulguei isso, que nem eu tenho, que é o que eu vou falar para vocês de próximos passos. A gente começou, no início de fevereiro, a gente começou a nossa comunidade Azure Expert. Eu nem divulguei para a galera de lá, porque eles estão começando agora. É perder tempo. Eles iam lá e não ia passar, não ia. Porque o nível de exigimento, de exigência dessas vagas era muito grande. Era muito grande porque era uma grande empresa. Então o nível era lá em cima. Então eu não divulguei porque eu sei que não ia passar. Eu conheço os meus alunos, eu sei o nível que eles estão.
E a gente começou a estudar agora. A comunidade começou agora em fevereiro. Então, eles ainda não tiveram tempo de ver coisas, por exemplo, que essa vaga exigia de conhecimento. Terraform era um negócio que a vaga era muito pesada, então muita gente que até conhecia de Azure, mas não conhecia Terraform ficou para trás. São coisas que essas vagas cada vez mais vão exigir. É possível adquirir a experiência somente com laboratórios de Azure? O mercado considera isso? Marlon, assim, para ser bem sincero, considera desde que, assim, quando você for, quando eu faço essas entrevistas técnicas, uma coisa que eu vejo que falta muito para os profissionais é um pouco de postura, sabe? Que nem, você tem uma puta, imagina que você tem uma baita experiência em laboratório do Azure. Cara, você sabe subir o recurso, você sabe para que funciona, como eles interligam, sabe fazer tudo. Só que se chegar na hora de uma entrevista técnica, você chegar pro cara que tá te entrevistando e falar, eu só mexo com o laboratório, casa caiu. Agora, se você começa a falar, o cara, pô, você sabe fazer isso? Sei. Ó, e outra, não é entrevista técnica, pessoal. Às vezes a gente pergunta de propósito. Entrevista técnica não é assim. Ah, eu pergunto, você sabe isso? Ah, eu sei. Aí para ali. Não. Ó, eu sei, isso aqui funciona assim. Isso aqui é melhor prática fazer assim. Isso aqui pode interligar com isso. Nesse cenário, esse recurso não seria o melhor, seria esse. Isso é se destacar numa entrevista técnica. Agora, se você se limitar somente ao que o cara pergunta, porque às vezes a gente pergunta de propósito. Porque essas vagas de especialista também exige não só a parte técnica, sabe? Exige uma postura também de aquela postura de, cara, você ser o cara que corre atrás, você ser o cara que, meu, nunca tá contente, tipo, meu, esse negócio tá assim, mas poderia estar melhor. Então, essas vagas, essas empresas que querem profissionais acima da média, não é só técnico, é perfil também, é postura também. Agora, se o Marlon chega lá, manja bem de laboratório, o cara chega lá para ele e fala, pô, Marlon, legal, cara, me explica aqui esse recurso. Aí o Marlon vai, não, esse recurso ele funciona assim. Ó, nesse cenário você pode utilizar assim. Ó, num cenário que eu fiz, ó, eu usei assim. Você vai, meu, o cara tá pouco se lixando. Primeiro que você não vai falar que foi laboratório só. Você não precisa falar que foi laboratório. Mas, meu, só de você mostrar pro cara que você conhece é o que a empresa quer hoje. A empresa quer gente que conhece. Porque, meu, se você conhece bem na teoria, em laboratório, quando chegar no ambiente produtivo, você vai desenrolar. Só que isso não é o cenário. O cenário é a galera que só faz laboratório, se limita. Pessoal, vocês nunca, tá? Aprendam isso. Vocês nunca se limitem em laboratório a fazer só o que é proposto. Que nem a gente está aqui nessa aula de Landing Zone. A gente fez algumas coisas práticas. Eu vou pegar aqui e vou colocar isso em prática. Meu, começa a ver coisa diferente. Pô, ele criou aqui essa, pô, deixa eu ver essa outra. Deixa eu ver como isso funciona. E você não pode se limitar naquilo, porque isso, quando você for fazer uma entrevista técnica, vai fazer diferença, porque seu nível de conhecimento já foi lá para cima. Beleza, Marlon? Deu para responder aí? Cara, eu não ligo, cara. Se depois que eu entrevistei o cara foi bem, ele me fala, meu, o meu conhecimento é só laboratório. Cara, mas ele me mostrou que conhecia. Eu sei que quando ele for para fogueira, eu sei que ele vai conseguir se virar. Agora, o que não dá é você pegar um profissional que diz que é extremamente experiente, trabalha há 20 anos na área, tem todas as certificações possíveis. Você chega para o cara e fala, me cita, né? É a pergunta que eu faço que eu mato 99% dos candidatos fica já nessa pergunta. Cara, me fala 5 soluções PaaS que eu tenho no Azure. A maioria começa a gaguejar, filho. Gagueja, 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 e começa a falar coisa que não tem nada a ver, aí você já sabe. Agora, um profissional que quer ser especialista em cloud, não sabe distinguir o que é IaaS, o que é PaaS, o que é SaaS, especialista não vai ser desse jeito nunca, tá? Eu vejo empresas querendo pagar 5K. Aí, cara, aí, ô Edson, aí é aquelas empresas, desculpa o termo, fundo de quintal. Um profissional expert em Azure,
por uma empresa média, grande porte, uma empresa séria, um profissional que tem... É que vocês precisam saber distinguir o que é ser um expert e o que não é. Mas um profissional que é um expert, é um especialista, dificilmente vai ganhar menos de 15K. Muito difícil. É claro que eu sei que tem essas vagas, mas, cara, é essas empresas aí que não vale a pena. Essa conta do Azure dá para pegar 0,800? André, a gente consegue criar uma conta no Azure, ele libera uma verba, eu acho que é R$ 500. Você pode usar você pode usar dentro de 30 dias para alguns recursos e alguns outros ele deixa até 12 meses, tá? Mas o que eu recomendo para os meus alunos? Que nem a gente tem a nossa comunidade, que o período é de 1 ano. Então, se eles criarem essa conta gratuita, não vai dar para eles usar durante 1 ano. O que eu recomendo eles? Usa aquela que você põe seu cartão e paga conforme o uso. Só que lembra, toda vez que você fizer um laboratório, lembra de excluir os recursos. Que não fica caro manter uma só. Eu uso essa. A minha conta aqui eu pago conforme eu uso. E eu dou aula, às vezes eu dou mentoria, às vezes eu faço alguma consultoria e pego o meu ambiente como exemplo para mostrar. Eu não gasto muito por mês. Mas o que eu faço? Criei, destruo tudo. Que nem a gente criou aqui os blueprints, tudo. Deixa eu ver se ele criou. Daqui a pouco eu vou lá e vou destruir tudo. Aí ele falhou de novo. Daqui a pouco eu vou lá e destruo tudo. Então tem que lembrar, tá? Show, show. CLT, não, CLT. 15K CLT. Show! Pessoal, eu vou aproveitar que eu estou falando da comunidade. Então, para quem não conhece a comunidade ainda, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Perdi o zoom aqui. Então, é uma comunidade. Então, ali, para preparar os alunos para essas vagas avançadas. Então, é uma comunidade avançada. Mas eu tenho conhecimento básico. É avançada, mas a gente vai do básico até avançada, até porque a gente já tem aqui dentro da comunidade toda a trilha que vai desde o básico, que vai avançando. Então, é uma comunidade, só que a meta fim, depois de 1 ano, que é o período aqui dentro da comunidade, a meta é no fim os meus alunos já terem conhecimentos para serem reconhecidos como especialistas, como arquitetos em soluções em cloud. Eu falo em cloud porque não sei se vocês estudam outras clouds, mas vocês podem ver que muita coisa é igual, só muda o nome. Às vezes muda alguma coisinha ou outra. Então, aquela pessoa que manja muito de um provedor, é mais fácil ele conhecer os outros depois. O que eu não recomendo é tentar ser especialista em todos ao mesmo tempo. Escolhe um, foca naquele. Depois é só você ver os nomes, o que difere e bola para frente. Então, como que funciona essa comunidade? Então, primeiro, o período de 1 ano. Então, a gente tem 1 ano, o aluno ele tem 1 ano de acesso. Dentro desse 1 ano, ele tem aqui a parte da comunidade, que é onde o pessoal tira dúvida, onde eu dou os meus avisos. A gente tem aqui a parte de Classroom, que é onde já tenho toda a parte aqui da trilha. Então, aqui, se a gente pega aqui fundamentos, parte lá básica, aqui para quem quer tirar Z900. Então, pô, eu quero entrar na comunidade, mas não sei nada de Azure. Não tem problema, só que você vai começar por aqui. Então, você vai aprender o que é IaaS, PaaS, SaaS, o que é o Azure, o que é uma subscription, enfim, o básico. Aí vai avançando. Depois que eu sei o básico, como que eu administro esse ambiente dentro do Azure? Então, aqui é o conteúdo para certificação AZ104. Então, como que eu administro? Quais os recursos eu tenho dentro do Azure e como que eu administro esses recursos? Aí aqui, a parte híbrida, né, que é algo que todas as empresas hoje estão indo para esse cenário. Como que eu administro o ambiente híbrido on-premises junto com o Azure? Como que eu interligo tudo isso? Aqui também, para o exame AZ800. Aqui para o exame AZ801, que é essa administração híbrida, só que avançada. Aqui já entra a parte de alta disponibilidade, aqui entra a parte de container, aqui entra a parte de Hyper-V réplica. A Z305 é a parte de arquitetura. Como que eu desenho uma arquitetura dentro do Azure? Na administração, eu conheci os recursos. Agora, como que eu planejo o desenho desses recursos? E aqui, preparatório para a certificação AZ105. Então, esses primeiros 5 treinamentos são preparatório para certificações. Embaixo, a gente tem
outros conteúdos mais específicos, de temas específicos, também relacionados à cloud. Migração do AD para o Azure AD, criando e gerenciando VMs dentro do Azure, construindo um ambiente do zero, a parte de VPN, aquele workshop que eu fiz umas 3 semanas de migração de VM, o Azure Virtual Desktop. Essa aqui é uma parte legal também da comunidade. Os alunos da comunidade, o Wellington tá aí, ele faz parte. Os alunos da comunidade, eles têm acesso a todos os nossos cursos que a gente faz sobre Azure. Então, tudo que eu faço sobre Azure, seja um workshop, seja uma imersão, seja um novo treinamento de certificação que a gente já está terminando, os alunos têm acesso. Então, por exemplo, a gente vai ter, provavelmente ainda não definiu o tema, mas provavelmente na próxima segunda a gente vai ter um workshop. Os alunos da comunidade, eles não precisam pagar para participar desse workshop. Por ser membro, eles têm acesso. A gente vai começar a fazer o conteúdo da certificação AZ500 e AZ700, que é a parte de segurança e de conectividade. Os alunos que fazem parte da certificação da comunidade, eles não vão precisar comprar esses cursos. Já faz parte. E fica tudo disponível aqui nessa parte aqui da Classroom. E aqui a gente tem as nossas aulas semanais. Então, os membros da comunidade, eles têm aula todas as semanas. Todas as semanas a gente tem uma aula, onde eu trago principalmente novidades, eu aprofundo em recursos específicos. Então, nas últimas aulas, eu trouxe um recurso muito legal, que foi o Elastic SAM. Na aula retrasada, a gente começou a falar sobre Terraform. Então, toda semana a gente tem uma aula ao vivo, exclusiva só da comunidade. Ah, e se eu não conseguir participar? Não tem problema. Todas as aulas, elas são gravadas e ficam aqui disponíveis também. E para os alunos não perder, quando vai ser a aula ao vivo? Quando vai ser o próximo workshop? Quando vai ser o próximo treinamento? A gente tem aqui a parte de calendário, onde aqui os alunos conseguem acompanhar quando vai ser a próxima aula, quando que vai ser o próximo workshop, o próximo evento, o horário. Então, eles conseguem acompanhando por aqui também. E, por fim, a gente tem aqui a parte de gamificação. Então, aqui a gente ainda não startou, né? Que a gente ainda está começando a comunidade, mas os alunos que mais se destacarem, eles vão ter aqui alguns bônus especiais aí para quem se destacar dentro do mês. Então, a gente está bolando algumas coisas bem interessantes. Então, essa é a nossa comunidade Azure Expert. Então, aqui é para quem quer realmente sair dessa questão de só conteúdo de certificação. Não, o conteúdo de certificação está tudo aqui pronto. Quem quiser, vai na fé. Mas nossas aulas semanais, eu não falo de certificação, é conhecimento do dia a dia. É conhecimento novo que o Azure acabou de divulgar, que é importante conhecer, porque as empresas vão começar a utilizar. É um conteúdo mais avançado, é um conteúdo mais de arquitetura, então é essa parte mais completa, tá? Então aqui é para quem quer ir além. É o que eu comentei, quem quer ser expert mesmo, ter o conhecimento de um expert, não ficar com esses profissionais certificados que no final não conhecem absolutamente nada, tá? Quantas pessoas já tem? Na comunidade aqui tem uma galera que ainda não entrou. Depois eu preciso até reforçar. Dentro aqui tem 8, mas a nossa comunidade já tem mais de 30 pessoas. Eu preciso até ver se eles estão recebendo os comunicados, mas a gente já tem aqui dentro da comunidade mais de 30. Beleza, turma? Qual que é o valor do investimento? Então, antes de eu falar do investimento, eu posso falar isso com propriedade, porque eu já ministrei treinamento em centros oficiais para certificação Microsoft, e eu sei quanto custam essas formações. Então, por exemplo, aqui a gente tem conteúdo para 5 certificações. Se vocês fossem fazer essas 5 certificações num centro de treinamento, dificilmente vocês iriam pagar menos de 7, 8 mil reais. E é aquele tipo de conteúdo, é só para prova, é só aquela semana, depois não tem suporte para dúvida, não tem nada. Aqui a gente tem nossa comunidade, onde a gente tira dúvida, a gente tem aqui a parte de mentoria, a gente vai fazer algumas mentorias para ver como que está o andamento da galera. Para a galera que é prestador de serviço, eu não sei se tem alguém aí que presta serviço, a gente tem, inclusive, essa semana, acho que, não, na semana que vem a gente vai ter mentorias específicas para falar de venda de prestação de serviço. Como que eu vendo os meus serviços de TI para as empresas? Como eu encontro essas empresas? Então, a gente vai ter algumas coisas focadas também para quem é prestador de serviço, tá?
Então, esses treinamentos, se vocês fizessem num centro de treinamento oficial, primeiro vocês iam ter só conhecimento para certificação. Eu sei porque a gente recebe um material e não pode fugir daquilo. E iriam pagar muito mais caro, só aquele tempo e acabou. Qual que é o investimento para participar dessa comunidade? O valor é R$ 2.000, que pode ser dividido em até 12 vezes, acesso de um ano, todo esse material, aula semanal, mentoria, parte de mentoria de vendas, vocês vão ter acesso a tudo. Todo o conteúdo de Azure que a gente for lançar dentro desse um ano, R$ 2.000, que pode ser divididos em 12 vezes. Só que a gente liberou uma condição especial que provavelmente a gente vai conseguir segurar só até hoje. Eu tinha feito uma workshop semana passada, a gente havia encerrado, só que teve alguns alunos que pediu para dar uma segurada, a gente deu e decidiu estender isso aqui para vocês também. Então, a quem garantir a vaga até hoje, às 23h59, daqui a pouco, né, 20h40, a gente está liberando um cupom de R$ 500 off. Então, ao invés de ficar R$ 2.000, fica 1.500, que pode ser divididos aí em até 12 vezes sem juros. Eu vou colocar o link aqui da equipe do WhatsApp. Por que da equipe do WhatsApp? A gente está liberando também algumas coisas adicionais para os alunos. Então, a gente está entendendo cada perfil e, além de ter acesso a todo esse conteúdo de Azure, a gente também está liberando um pack de bônus personalizado para cada aluno. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Romeu chega e fala, cara, hoje eu trabalho com AD, eu trabalho com, sei lá, Hyper-V e tal. Hoje trabalho com Azure também, mas também trabalho com essa parte on-premise. Beleza, entendeu o perfil do Romeu? Ó, Romeu, a gente vai liberar esse curso que vai fazer sentido para você, esse outro, esse outro. Ou se não, ó, o Romeu está desempregado. Ó, Romeu, o que você conhece? Ah, eu conheço o básico disso. Ó, a gente vai liberar isso para você se aprofundar nisso, para você se aprofundar nisso. Então, a gente monta uns packs de bônus personalizados de acordo com o perfil do aluno. Então, quem tiver interesse em participar da comunidade e garantir esse valor promocional mais esse pack personalizado, chama a equipe aí no WhatsApp pelo link. Eles vão perguntar um pouco do perfil de vocês, então respondam, por favor, para eles saberem a necessidade que vocês têm hoje, para que eles montem um pack de bônus que ajude vocês não só com o Azure, mas também com outros recursos, desde que a gente tenha o treinamento para esses recursos. Beleza, pessoal? Tranquilo? VidLab, com esses treinamentos, já prepara para a entrevista? Sim, tá? Mas lembra o que eu comentei, não lembro o nome do nosso amigo, lembra o que eu comentei com o nosso amigo lá de cima. Você não pode chegar numa entrevista ou colocar no seu perfil de LinkedIn, no currículo, que você só tem conhecimento em laboratório, porque se você colocar isso, nem para entrevista vão te chamar. Mas quando te chamar, você vai ter o conhecimento para. É claro, tá? Cadê aqui? Aqui, cadê? O Romeu. É claro, tá, Romeu, que assim. Mês que vem eu já posso fazer essas entrevistas? Não, é muito pouco tempo. Mesmo porque esses treinamentos que estão aqui dentro são treinamentos grandes, é muito conteúdo aqui. Então, o que eu garanto é que dentro de um ano você vai ser um expert. Tem alunos que vai ter esse nível de conhecimento antes, porque tem mais tempo para estudar, vai conseguir ver o conteúdo, é aqueles alunos que tira dúvida, enfim. Pode ser que tenha esse conhecimento antes dos 6 meses. Mas não adianta você entrar na comunidade e achar que o mês que vem você vai ser um especialista, que aí eu estou mentindo para você, porque é muito, muito conteúdo. Beleza? O que eu garanto é dentro desse um ano. Dentro desse um ano, se você seguir o método, você assistir às aulas, tirar as dúvidas, eu garanto para você que você vai ter um conhecimento avançado mais do que 90% dos profissionais que trabalham com o Azure. É o grande gap que a gente tem hoje no mercado. Tranquilo, turma? Mais alguma dúvida? Não, cara, eu sou bem sincero, tá, ô Romeu? Não tem como. Mas dá para tirar a certificação em um mês? Cara, se você quiser, você tira a certificação em 7 dias. Mas é o que eu estou falando para vocês. Conhecimento de certificação não é o que o mercado está buscando hoje. É importante a certificação? Sim, é importante. Mas só que, para mim, mais importante ainda é o conhecimento do dia a dia, o conhecimento do que as empresas querem, e não conhecimento para passar em exame. Tá? Para mim, a minha metodologia
é o inverso. Primeiro eu conheço, depois eu me certifico. Agora, ter o conhecimento do dia a dia, esse conhecimento mais avançado, em um mês, esquece, cara. Não tem como. Gente, para vocês terem ideia, o Wellington tá aí, ele pode comentar que ele participou das aulas. Cara, eu já trouxe 2 aulas na semana que foram de recursos novos. Eu tô falando que em 2 semanas a Microsoft lançou recurso novo. Agora, como que você vai ser um especialista em um mês, sendo que dentro de um mês a Microsoft vai lançar um monte de recurso novo, que depende de um conhecimento do recurso lá atrás? Não tem como, é muita coisa. Infraestrutura de rede, realmente, assim, infraestrutura de rede, essa parte de web design, assim, são profissões que caiu bastante a demanda. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial. E outra, eu já pedi aqui para a Microsoft liberar na minha conta. Estou na expectativa de já ter isso liberado, talvez essa semana. Aí já vou trazer essa aula exclusiva para a galera da comunidade, que é usar a inteligência artificial para administrar o Azure, que é o Copilot. Né? Tem o Copilot. O pessoal está falando muito do Copilot para o 365. Só que a gente já tem para o Azure. Então, você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer as coisas dentro do Azure. Cria um Resource Group para mim assim, 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 dá o Enter, ele faz para você. Cara, isso é sensacional. Só que é um recurso que ele está em preview, ele está em beta ainda, e assim, você tem que pedir para a Microsoft faz uma análise para ver se libera ou não. Aí, para mim, deram o prazo até o final dessa semana, aí eu estou na expectativa para ver se libera, se liberar na sexta-feira, no final de semana, eu já dou uma estudada e na próxima semana já trago esse conteúdo para a galera da comunidade. Cara, esse Elastic Sun, cara, o Wellington comentando aí, né? Cara, esse Elastic Sun é muito legal, cara. Nossa, para mim, ó, tirando essa parte do Copilot, essa parte de inteligência artificial, cara, para mim foi a melhor novidade que eu vi do Azure nos últimos meses. Cara, esse recurso, o que vai ter de empresa utilizando se a empresa tiver o profissional que saiba esse recurso? Porque aqui o Romeu, né, estava comentando bastante aí dessa parte de certificação. Aqui, Romeu, é algo que a certificação tem um gap. O que acontece? Eu trouxe para a galera aqui da comunidade o recurso Elasticsearch, ele está em preview. Ou seja, ele está ali para teste, dá para a gente já usar em ambiente produtivo, tudo, só que a Microsoft recomenda que quando está em preview, para você usar só em teste e tal. Só que acontece, por ser um recurso novo, nenhum treinamento de certificação vai cobrar o Elasticsearch, porque é novo. Não está no exame ainda, não vai existir pergunta de Elasticsearch agora. Mas é um recurso que as empresas, quando isso se tornar público, liberado para produção, muitas empresas vão utilizar. Só que o profissional que é certificado, ele não vai conhecer esse recurso, porque o treinamento que ele fez só para certificação não cobra. Sabe quando que a certificação vai cobrar um recurso desse? Daqui a um ano, mais ou menos. Que é o tempo que a gente tem entre atualizações de certificação e recurso novo. Geralmente, quando sai um recurso novo, e é um recurso que pegou, a galera está usando, a Microsoft vai começar a cobrar aquele conteúdo nos exames daqui a um ano. Consequentemente, os treinamentos para certificação só vai começar a falar daquele conteúdo daqui a um ano. Beleza? Ó, a galera só tá me avisando aqui e tá chegando as mensagens no WhatsApp. A gente só tá com uma pessoa para ter um pouquinho de paciência que ela vai responder todo mundo. Só avisar aqui que às vezes vocês estão mandando lá, tá? Cadê? Ninguém me responde. Na comunidade rola desafios de montar ambiente? Rola sim, cara. Inclusive, a gente está pensando em algumas coisas bem legais, que é como a gente tem a comunidade aqui, a parte de interação e tudo, a gente está pensando justamente em aulas específicas para lançar um desafio. Então, lança um desafio, por exemplo, na segunda-feira. Lança o desafio na segunda-feira e na outra segunda a gente vai ter uma aula que não vai ser parte dessa aula semanal, a gente vai ter 2 aulas então nessa semana, a gente vai ter uma aula só para falar desse desafio, a melhor prática, porque é assim, porque é assado. Então a gente vai ter coisa, porque assim, o meu objetivo é estimular a galera, os alunos aqui da comunidade, a utilizar o conhecimento desde que nem que seja no laboratório, mas que pratique aquilo, que não fique só na cabeça, que pratique. Então a gente vai
rolar, vai fazer algumas coisas voltadas nisso. Cara, ó, eu desenhei um ambiente aqui, como que vocês subiriam isso dentro do Azure? E vou deixar lá, e vocês vão trabalhando. Na segunda, vamos juntar, pessoal, legal. Quem fez? Porque é outra coisa que a gente tem na nossa comunidade também, é microfone aberto. Então, cara, é como se fosse uma aula mesmo. Aqui, como tem muita gente, eu não posso ficar abrindo o microfone. Lá o microfone é aberto. Então, ô Lima, o que que você fez? Ah, cara, eu fiz isso, tal. Aí aqui eu tive uma dúvida. Ó, não, Lima, aqui você podia ter feito assim. Não, assim seria melhor. Então a gente vai ter muito essa parte também dessa desafio, desafiar a galera a construir ambientes, a colocar o que está aprendendo ali em prática mesmo. Beleza? Já venho estudando desde o início para Z900. Comprei o voucher da prova hoje. Quero tirar até o final do mês. Depois focar. Cara, se você tivesse me feito essa pergunta antes de comprar o voucher, eu já iria te desencorajar a fazer isso. Primeiro, porque você consegue a Z900 de graça, né? Então, a Microsoft tem vários. Participa de um treinamento do negócio, ela libera o voucher de graça. E segundo, se você almeja tirar as próximas certificações, cara, a Z900 é besteira. Os meus alunos eu recomendo, cara, vai tirar 104? Vou, não, eu vou. Então, esquece a Z900. Já vai direto para 104. Porque a Z900 é só teoria, né? Só fundamentos. Mas já que você comprou, vai para cima, Marco. Vai para cima. E se entrar na comunidade aqui, ó, esse treinamento aqui de fundamentos vai te ajudar bastante. E eu também, eu tenho um exame para semana que vem, só que é renovação, né? A renovação da minha certificação de arquiteto de Azure. Vai vencer os próximos meses aí já mandaram o e-mail de renovação. Show de bola, turma? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Lima, respondido aí? Deu para entender um pouco da dinâmica? Então tá aí o link para quem quiser entrar em contato aí com o time no WhatsApp, para dar esse próximo passo aí, rumo à nossa comunidade aqui, e já participar da aula dessa semana, né? Aí um spoiler, um spoiler, um spoiler. Aí o Wellington, tampa o ouvido aí para você ser pego de surpresa aí. Essa semana a gente tem aula, né? Quarta-feira, de acordo com o nosso calendário aqui. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Dia 21. Então, quarta-feira, a gente tem a nossa aula ao vivo. Aí, quem entrar também já vai ter acesso à nossa primeira mentoria falando de processo de vendas. Aqui não só para quem é prestador de serviço, mas às vezes você quer levantar uma grana extra, enfim, vender algum projeto, enfim, vai ser legal também. Mas quem entrar já vai participar da aula de quarta aqui. A gente vai falar sobre a. A gente falou na última aula nossa sobre a criação de história Jacaute com o Terraform. E agora, nessa aula, a gente vai falar sobre criação de redes utilizando o Terraform, que aí vai envolver outros conceitos de Terraform que a gente não viu na primeira aula. Então, aí, a gente vai ver Terraform também. Por quê? Porque é importante. Porque, que nem eu falei para vocês no começo, a gente dispensou muita gente boa por falta de conhecimento em Terraform. Conhecia o Azure, arquitetura, tudo, mas não conhecia a Terraform. E a vaga é obrigatório conhecer Terraform. E é algo que as empresas estão utilizando cada vez mais. Então, a gente sim, vamos ter aula de Terraform. Só que não, né? O Wellington sabe, o Wellington viu lá. Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. É simples, muito simples. Show de bola, então, turma. Então, vamos ficando por aqui, né? Quase 2 horas de aula. Legal. Vamos ficando por aqui. Show de bola aí, ó. O Marlon já tá. Então, vamos ficando por aqui. A galera que vai chegando junto aí, já tô dando as boas-vindas. Então, não perca a nossa aula dessa quarta, vai ser bem bacana. Vamos falar aí sobre Terraform. E mesmo que você não seja prestador de serviço, participa dessa mentoria. Porque de repente você abre, pô, precisando de uma grana para fazer uma viagem aqui. Às vezes você vende um projetinho ali rápido de entregar e faz essa grana. Legal? Então, quem está entrando na comunidade, boas-vindas e participem dessas 2 aulas dessa semana. Show? Então, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.